Graças a Deus. Olá, tudo bom? Ótimo. Vamos fazer oração? Você quer orar comigo? Quero orar com você agora. Clamar ao Pai para que Ele nos dê inspiração nesse momento, que é um momento de grande necessidade. Eu quero falar com você. Quero falar com você. Eu quero falar com você. Porque Deus quer falar com você. É nesse momento que nós vamos orar e Deus vai falar com você. Vamos orar? Então. Santo, justo e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesse instante, Senhor, que me coloco nesse lugar, meu Deus. Ó Pai querido, eu te peço nesse instante, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor, meu Deus, mantenha tendo misericórdia de mim e de milhares de pessoas que nesse instante, Pai, estão e passarão, meu Deus, a assistir este vídeo e ouvir a Tua palavra. Eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que o Teu Espírito Santo, nesse exato momento, Senhor Deus, ó Pai, fala a cada coração e me dê inspiração para que eu possa ministrar a Tua palavra, não só nesse instante, Pai, mas por todos os dias. Senhor, meu Deus e Pai que está no céu, é em nome do Senhor Jesus Cristo, amado Filho, que eu te peço. Sê conosco e nos dê a Tua graça, Pai. Pois em nome do Senhor Jesus Cristo, Teu Filho, eu peço aqui nesse instante, Pai, que o Senhor envie um exército de anjos para acampar ao nosso redor instante, nos proteger, para que nós venhamos, Pai, com habilidade, Senhor, ó meu Deus, protegido, Pai, com Teus anjos, nós possamos, Senhor, perseverar até o fim, meu Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, eu te louvo agradecido, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Teu amado Filho. Pai querido e amado, muito obrigado por essa oportunidade. Eu te louvo agradecido desde agora e para todos sempre. Amém. Pois bem, pessoal, nós estamos aqui para nós nos alimentar desta sagrada palavra do Senhor nosso Deus. E nesse momento é um momento muito especial que eu convido a você, se você estiver próximo da sua Bíblia, você pode, nesse instante, pegá-la. E nós vamos então estar fazendo uma leitura que está no livro de 2 Tessalonicenses, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4. É de suma importância para nossas vidas. E que Deus, em Cristo Jesus, nos abençoe e nos dê a paz. Amém? Então, assim nós vamos lermos a palavra do Senhor, que diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou adora, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Tá? Muito importante. E eu sei que você, como eu, já tem visto, talvez ainda não despertou, mas já tem visto o inimigo, usando pessoas parecendo como que fosse Deus, usando. E as pessoas estão sendo usadas muitas vezes por esse mal. Ele até se enche todo, fica muito empolgado e diz que está sendo usado por Deus. Mas aqui Paulo nos advertiu: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora. Então você sabe que o que chama Deus é a santidade, não é verdade? Quando o homem ele busca a santidade, ele está buscando Deus.
Quando o homem procura se santificar, a mulher procura se santificar, eles estão realmente buscando a presença de Deus. E a santificação é uma das coisas real que chama a Deus. Quando o ambiente é santo, Deus se faz presente. Quando o vaso é santo, Deus se faz presente. Porque Deus se alegra com a santidade. Então aqui, você já vê que aqui, não é? O filho da perdição, Paulo deixa bem claro aqui, que ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora. Então a santidade é uma coisa que chama Deus. A santidade é atrás de Deus. Atrás de Deus. A santidade traz Deus. A santidade é coisa que agrada a Deus. E Deus é santo. Amém, pessoal? Mas, vejamos aqui que Paulo continua dizendo que o filho da perdição, né, de sorte se assentará como Deus. O filho da perdição se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Eu quero só trazer essa revelação já para você. O templo de Deus. Então o filho da perdição ele se assentará no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então entenda isso aí, que a Bíblia ela diz que nós, eu e você, nós somos o templo do Espírito Santo. Então isso quer dizer que esse filho da perdição, né, ele, se nós der vazão, ele vai entrar em nós e vai nos usar como que fosse Deus que estivesse nos usando, porque ele quer parecer Deus. Então isso é algo que tem acontecido em nossos dias, porque já tem se levantado muitos falsos mestres, sendo usado por esse filho da perdição, que seja por Satanás, esse espírito satânico, e ele se autodenomina Deus, que é Deus, que é Deus, que é Deus. Tá? Então, segundo a Bíblia, está para vir um anticristo, conforme nos diz a Epístola de João, primeira Epístola de João, capítulo 2, verso 18. Aquele que trama o derradeiro ataque furioso de Satanás contra Cristo e os santos, contra o Senhor Jesus e os santos, né? E os santos. Poucos antes do tempo em que nosso Senhor Jesus Cristo estabelecerá o seu reino na terra. As expressões que a Bíblia usa para o anticristo são o homem do pecado e o filho da perdição. No capítulo 2, verso 3, outra expressão usada na Bíblia são a besta que sobe do mar, né? Apocalipse 13, 1 a 10. E a besta de cor escarlate, Apocalipse 17 e o versículo 3. E a besta, Apocalipse 17, 8 e 16. Também Apocalipse 19, 19 e 20. E Apocalipse 20 e o versículo 10. Então, a palavra de Deus, ela nos leva a uma dimensão para que nós venhamos estar com habilidade, cuidadosamente, se precavendo contra as astutas ciladas do inimigo, que ele projetará sem sombra de dúvida. Então, os sinais da vinda do anticristo, diferente do arrebatamento da igreja, né? A vinda do anticristo não acontecerá sem sinais precursores. Pelo menos 3 eventos deverão ocorrer antes dele surgir na terra. Primeiro, o mistério da injustiça, que já opera no mundo, deverá se intensificar, né? Deverá intensificar-se. O mistério da injustiça, conforme está no capítulo 2, versículo 7. Segundo, virá a apostasia, conforme nos diz aqui o versículo 2
capítulo 2, verso 3. Terceiro, um que agora resiste deverá ser afastado. Capítulo 2, versículo 7. Então, o mistério da injustiça, isto é, a atividade secreta dos poderes do mal. Ora, é evidente, né, no mundo inteiro, conforme o versículo, capítulo 2, verso 7. Aumentará até alcançar o seu ponto máximo na total zombaria e despreza qualquer padrão ou preceito bíblicos, né? Padrão ou preceito bíblicos. Ele é contra. Você tem visto aí que hoje os padrões bíblicos, a Bíblia é usada para aquilo que é de interesse do homem, que ele acha por interessante. Mas os padrões bíblicos hoje tem sido a negatividade. Os homens, não generalizando, alguns que se autodenominam como pastor, como missionário, sei lá, como obreiro de modo geral, andam de qualquer jeito e eles até costumam dizer que Deus só quer o coração. Não é verdade? As mulheres também, às vezes, de qualquer jeito e tal. Mas a palavra de Deus nos diz que aumentará até alcançar o seu ponto máximo na total zombaria e despreza qualquer padrão ou preceito bíblico. Então, aonde a Bíblia, por causa desse, para esses tais, a Bíblia perde o valor. Ela fica só como um símbolo de Deus, simplesmente, e as coisas acontecem. Por causa do predomínio da iniquidade, o amor de muitos esfriará. O Senhor Jesus nos advertiu isso. Né? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará, conforme está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 10 a 12. Também se refere no Evangelho de Lucas, capítulo 18, verso 8. Mesmo assim, um remanescente fiel permanecerá leal à fé apostólica, conforme revelada no Novo Testamento, em Mateus 24, 13, Mateus 25, 10, Lucas 18, 7, também Apocalipse, capítulo 2, versículo 7. Então, por meio desses fiéis, a igreja permanecerá batalhando, né? Permanecerá batalhando e manejando a espada do Espírito até ser arrebatada. Efésios, capítulo 6, versículo 10. Ocorrerá a apostasia, né, de uma forma generalizada, que literalmente significa desvio, afastamento, abandono, né, conforme o capítulo 2 e o versículo 3. Nos últimos dias, um grande número de pessoas, né, da igreja aparta-se-á da verdade bíblica, né? As pessoas da igreja vai se apartar das verdades bíblicas. É difícil, mas vai acontecer, está acontecendo. Já se vê em muitos lugares aí que as pessoas querem dançar na igreja. Funciona lá aquelas músicas, de repente, de insinuação, e as pessoas aí se requebra e se quebra, e quebra cadeira, e quebra cabeça, quebra braço, machucam-se, e eles estão se alegrando, que isso é alegria, que é o mover, é o mover, é o mover. Ele diz que é o mover de Deus. Mas não esqueça que aqui nós já lemos que o filho da perdição, ele se assentará no templo de Deus. Isso quer dizer, no homem e na mulher, querendo parecer Deus. Olha aí, né? Tanto o apóstolo Paulo quanto a Cristo revelam um quadro difícil da condição de grande parte da igreja, moral, espiritual e doutrinariamente, à medida que a era presente chega ao seu fim. Mateus 24, verso 5, verso 10 a 13 e 24. E 1 Timóteo 4, 1, 2 Timóteo 4, 3 e 4. Paulo, principalmente, ressalta que
nos últimos dias, elementos ímpios ingressarão nas igrejas em geral. Quer dizer, elementos ímpios, falsos profetas, falsos mensageiros, falsos pastores, falsos obreiros, se ingressarão na igreja de modo geral. Né? Ingressarão para quê? Para tentar desviarem, para tentar apostatar os irmãos que ainda estão congregando. Eles não vão se ingressar no mundo, não. Porque lá no mundo não tem nada que eles interessam. O que eles interessa é tirar as pessoas de fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque isso é uma manifestação satânica. E se infiltrarão nas igrejas. E chega lá, o sangue se revela, não. Chega lá quietinho, dando uma de santo, de poderoso, de um Deus. E aí temos que estar muito atento, amados. Porque isso não vai acontecer. Já está acontecendo. Vai generalizar a situação, vai proliferar a situação. E nós precisamos estar muito atentos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Essa apostasia dentro da igreja terá duas dimensões. Isto é, a apostasia teológica, que é o desvio de parte ou totalidade dos ensinos de Cristo e dos apóstolos, ou a rejeição deles. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. 2 Timóteo 4, 3. Os falsos dirigentes apresentarão uma salvação fácil e uma graça divina sem valor, desprezando as exigências de Cristo quanto ao arrependimento, a separação da imoralidade e a lealdade a Deus e seus padrões. E hoje nós temos visto que o quadro está ficando difícil. Todo mundo hoje, de qualquer jeito, está ali pulando, caindo, dizendo que é Deus que está usando. Pessoas que não se consertam para Deus usar, enquanto Deus quer consertar a humanidade. E claro que ele consertando, ele faz conserto perpétuo. E ele fazendo conserto perpétuo, ele vai usar perpetuamente. Enquanto a vida estiver, estamos sendo usados por Deus. E ele chama o homem e a mulher para ouvir, não é as músicas, os deboches, as insinuações, não. É para ouvir a sua palavra, conforme o profeta Isaías, no seu capítulo de número 55, e o versículo 3. Veja aí o que é que Deus fala para mim, para você e para nós. Isaías, capítulo 55, versículo 3. Deus quer nos consertar. Amém? Como é, pastor? Deus vai nos consertar. Veja aí Isaías 55, verso 3. Você vai ver como é que Deus conserta. Deus conserta o homem e a mulher quando inclina os ouvidos para ouvir a palavra de Deus. Amém? Então, queridos e amados, ouvintes de modo geral da palavra do Senhor nosso Deus. Então, essa exigência de Cristo quanto ao arrependimento, separação da imoralidade e a lealdade a Deus, os seus padrões, o apóstolo Pedro fala na segunda carta aqui, né, segunda carta, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 a 3, capítulo 12, ou seja, capítulo 2, 1 a 3, e o versículo 12 a 19. Os falsos evangelhos voltados a interesse humano, necessidades e alvos egoístas, gozarão popularidade. A apostasia moral, que é o abandono da comunhão salvífica com Cristo e o envolvimento com o pecado e a imoralidade. Esses apostatas poderão até anunciar sã doutrina bíblica e mesmo assim nada terem com os padrões morais de Deus, conforme Isaías 29, 13, Mateus 23, 25 a 28. Não é? Muitas igrejas, presta atenção a isso, muitas igrejas permitirão quase tudo o quê? Os costumeiros da turma aí, pré-boy,
desculpe ser sincero, o reggae, o rap, o rock. Aí o camarada chega lá todo esmulambado, com aquele cabelão no meio das costas, cheio de brinco, tatuagem, etc e tal. E aí o pastor diz, não, deixa aí que é assim que atrai os outros jovens. Já é desmerecendo a palavra de Deus. Por quê, pastor? Porque a palavra de Deus diz que não é o homem que atrai o homem, mas é o Espírito Santo de Deus que está no homem. É esse que atrai o homem. Não é as modas mundanas, não é as músicas mundanas em ritmos mundanos. Quer dizer, aí você vai ver que essas ideias deixam bem claro que o louvor ali não é para Deus, é para os homens. Mas a Bíblia diz que a Deus toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Tudo é para Deus, não é para o homem. Mas aí você vê que a intenção de muitos líderes é se voltar para o homem. A glória que era para Deus, agora ele quer que a igreja dê para os homens, para agradar os homens. E não se preocupe em agradar a Deus. Paulo está falando isso. Paulo está nos advertindo disso aí. Interessante, né? Talvez você está dizendo assim, pastor, não é muito certo do juízo, não. Abrir a boca e falar tudo isso, ora, eu sou certo. Eu quero acreditar que eu sou certo. Sabe por quê? Jesus disse assim, ó, fala e não te cala, que ouçam ou que deixem de ouvir. Mas você vai ouvir. Pelo menos só essa vez você vai ouvir. Você está ouvindo. Importante, né? Então, queridos e amados irmãos, voltando a repetir, as igrejas permitirão quase tudo para ter o quê? Muitos membros, dinheiro, sucesso e prestígio. Quer dizer, interesse próprio. O Evangelho da Cruz, com o desafio de sofrer por Cristo, conforme Filipenses 1:29, de renunciar a todo pecado, conforme Romanos 8:13, de sacrificar-se pelo reino de Deus e de renunciar a si mesmo, será algo raro. Ninguém quer mais esse compromisso, não. É poucos que querem. É raros os líderes que querem, porque eles querem coisa fácil. Leia Mateus 24, versículo 12, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 5 e capítulo 4, versículo 3. Tanto a história da igreja como a apostasia predita para os últimos dias advertem a todo crente a não pressupor que o progresso do reino de Deus é infalível na sua continuidade, no decurso de todas as épocas e até o fim. Em determinado momento da história da igreja, a rebelião contra Deus e a sua palavra assumirá proporções espantosas. A rebelião contra Deus e contra a palavra de Deus vai assumir, como diz aqui, né, uma proporção espantosa. Vai haver espanto, vai ter pessoas, já estão aí, pessoas vivendo espantoso, já espantado, pessoas que até não são evangélicos, mas vê tanta aberração hoje, em muitas respectivas congregações, que eles ficam espantados. Ele, que é aquilo? Que é aquilo? Que é aquilo ali? O que é aquilo ali? Aquela pessoa ali é crente mesmo? Não é? São aberrações que tem acontecido. E você está dormindo? Não, acorde. Você estava dormindo, acorde. E acorde. Quero dizer para você o seguinte: veja aonde você está congregando. Veja o que você está ouvindo pelo pregador, respectivo pastor, obreiro, que diz estar te apacentando, te rebanhando. Tá? A palavra de Deus diz o quê? Examinai tudo e reter bem. Então, cuidado com essa história. Então, no dia do Senhor, cairá a ira de Deus contra os que rejeitarem a sua verdade, conforme 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 2 a 9.
Você pode dizer a verdade, sim. E o que é a verdade? É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Você pode conferir no Evangelho de João, capítulo 17 e o versículo 17. Quem diz que a verdade é a palavra de Deus é o Senhor Jesus, o próprio Deus. Ele intercede, o Senhor Jesus intercede ao Pai pela igreja, os seus discípulos, e ele diz: Pai, santifica-os na verdade, pois a tua palavra é a verdade. Então, a tua palavra é a verdade. Mas há muitas pessoas que hoje já estão rejeitando a verdade, estão rejeitando a palavra. Tem algumas reuniões por aí, em algumas congregações que se diz evangélica, que o culto a noite inteira é dança. A palavra, pouquinho, e só faz ler, nem explicar, não explica. E quando finge estar explicando, distorce, é distorcido o ensinamento, uma explicação distorcida. É uma explicação na direção do interesse dele, daquilo que ele quer implantar. A verdade está sendo crucificada. Quer dizer, estão crucificando a Cristo. Tem igreja aí que ao invés de louvar a Cristo, a Deus, não, eles crucificam a Jesus. O mundo tem liberdade lá dentro da igreja, mas Cristo não tem liberdade. Ao invés da igreja entrar no mundo e crescer, abolindo o mundo e as práticas, eles têm deixado o mundo entrar dentro da igreja e abolir a igreja. Como? Abole a santidade, vem abolindo a santidade dentro da igreja. Eles querem ver números de pessoas, não importa como estiver, não importa como estão, mas eles querem ver número de pessoas, porque aí o número também é grande. Isso aí é onde está a visão e o coração do homem. Não é na salvação não, tá? Desculpe, mas acorde com esse negócio aí. A ordem de Deus é nós devolver os nossos dízimos e nós ofertar voluntariamente. Essa é a ordem de Deus. Para Deus ensina isso aí. Não vou tratar nesse assunto, é um pouco polêmico, quem sabe em outra oportunidade, tá? Mas eu quero falar agora de uma vida de santidade, uma coisa que atrai Deus. Amém? Então, queridos e amados, o triunfo final do reino de Deus e a sua justiça no mundo, portanto, depende não do aumento gradual de igreja professa, mas da intervenção final de Deus. E quando ele se manifestar, e quando ele se manifestará ao mundo com justo juízo, conforme Apocalipse capítulo 19 e até o capítulo 22, 19, 20 e 22. Faça a leitura, Apocalipse 19, 20, 21 e 22. Medite com atenção. Como também, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 7 e 8. 1 Timóteo 4, verso 1. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10 a 13. Então, um evento determinante deverá ocorrer antes do aparecimento do homem do pecado e do dia do Senhor começar, conforme no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, versículo 2 e 3, que é a saída de alguém, conforme diz no versículo 7 do capítulo 2, ou de algo que detém, resiste ou refreia o mistério da injustiça e o homem do pecado, como diz aí no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, versículo 3 a 7. Quando o restringidor do homem do pecado for retirado, então poderá começar o dia do Senhor, como diz no capítulo 2, versículo 7, ou 6 e 8, 6 e 7.
versículos 6 e 7. Capítulo 2, 6 e 7. O que agora o detém é, sem dúvida, uma referência ao Espírito Santo, se refere ao Espírito Santo, pois somente ele tem poder de deter a iniquidade, o homem do pecado e Satanás, como diz no capítulo 2, versículo 6. Esse que agora o detém ou resiste, versículo 7, leva no grego, né, o artigo definido masculino e ao mesmo tempo ao artigo definido neutro, em 2 Tessalonicenses 2 e o versículo 6, o que o detém. De modo semelhante, a palavra espírito na língua grega pode levar pronome masculino ou neutro. Vê, conforme nos diz o livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 3. Também João, capítulo 16, versículo 8. Romanos, capítulo 8, versículo 13. Vê também Gálatas, capítulo 5, verso 17. Sobre a obra do Espírito Santo a restringir o pecado. No começo dos 7 anos de tribulação, o Espírito Santo será afastado, como diz no versículo 7. Isso não significa ser ele tirado do mundo, mas que cessará sua influência restritiva à iniquidade e ao surgimento do anticristo. Todas as restrições contra o pecado serão removidas e começará a rebelião inspirada por quem? Por Satanás. Começará a rebelião inspirada por Satanás. E você sabe, já está aí. Muitas pessoas, muitas ovelhas, lamentável, muitas ovelhas, muitos que se desobreiram, se rebelando contra o seu pastor, se rebelando contra a sua própria congregação. E aqui, acabamos de dizer o que agora? Que começará a rebelião inspirada por quem? Por Satanás. O Espírito Santo, todavia, agirá na terra durante a tribulação, convencendo pessoas dos seus pecados, convertendo-as a Cristo e dando-lhe poder, conforme diz Apocalipse capítulo 7, versículo 9 a 14, também Apocalipse 11, versículo 1 a 11, e Apocalipse 14, versículos 6 e 7. Nós precisamos estar examinando as Escrituras. No Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39, o Senhor Jesus disse assim: examinais as Escrituras, porque vós cuidais de ter nela a vida eterna, porque são elas que de mim testificam. As pessoas querem testemunhar de Jesus, querem testificar de Jesus, fazendo milagres miraculosos e etc, etc tal. Mas quando você faz um paralelo com a palavra, examinando a palavra com aquele determinado obreiro ou obreira, que tenhamos hoje, você vai ver que eles são os desconcertados. São desconcertados. Por quê? Porque não obedece à palavra. Por que não obedece? Porque verdadeiramente nunca deu crédito para ouvir. O Senhor Deus usa o profeta Isaías, no capítulo 55, versículo 3, ele diz: inclinai os vossos ouvidos e vinde ouvir, e a vossa alma viverá. Porque convosco eu farei um concerto perpétuo. Deus quer consertar o homem e a mulher. Mas como é que Deus conserta, pastor? É quando o homem e a mulher inclinam os ouvidos para ouvir a palavra de Deus. Isso é, aceita a palavra de Deus como ela é, e não como ele acha, não como ele entende. Muitos dizem assim: não, eu entendo assim, eu acho assim. Às vezes ele não entende nem assim, ele está entendendo real, mas ele quer convencer a si mesmo que ele está entendendo de uma maneira diferente, negando a existência dos padrões de Deus e fazendo existir a inexistência. Existir a inexistência quer dizer, é fazer com que o erro tenha sucesso e a verdade seja abolida. Mas eu quero te dizer uma coisa: o apóstolo Paulo, eu creio no momento certo, ele disse uma expressão muito gratificante. Quando ele falou ali para aquele povo: eu não me envergonho do Evangelho,
porque é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que crêem. Temos que crer. O Evangelho, a palavra de Deus, temos que crer, porque ela é poder de Deus para nos salvar. E o homem só é salvo, só é liberto, só é transformado, só é consertado quando ele medita e vive a palavra de Deus. E o mesmo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele disse: olha, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovados, que não tenha de que se envergonhar, mas que maneje bem a palavra da verdade. Quando se maneja bem a palavra da verdade, a gente está vivendo a verdade. E o Senhor Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nesse momento que você está assistindo aí esse vídeo, quem sabe, Deus está falando com você agora. Deus está falando com você. É Deus falando com você agora. Foi projeto de Deus você ouvir nesse instante, você assistir esta palavra. Projeto de Deus, tá? Então, amados, é muito importante, louvado seja o nome do Senhor Jesus, nós estar atentos para a palavra de Deus. Então, retirando-se o Espírito Santo, cessará a inibição e a aparição do homem do pecado no cenário terreno, conforme o capítulo 2, versículo 3 e 4. Deus, então, liberará uma influência poderosa, enganadora, sobre todos os que se recusam a amar a verdade de Deus. Eu já falei para você o que é a verdade de Deus? A palavra. Já falei para você isso, mas é bom repetir. É gostoso, fortalece. A gente comer, fica forte. João 17:17. Evangelho de João, capítulo 17, verso 17. Jesus diz: santifica-os na verdade, pois a tua palavra é a verdade. Então, aí você vai ver o capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, versículo 11. É muito importante para meditar. Os tais aceitarão as imposturas do homem do pecado, e a sociedade humana descerá a uma depravação, depravação, a uma depravação jamais vista. Quer dizer, os homens vão se depravar, homens e mulheres vão estar depravadamente, uma depravação jamais vista. Por quê? Porque não amaram a verdade, amam a injustiça, amam a inexistência. Que a inexistência é a mentira. Propaga o que não existe, a mentira. Por quê? Porque está usado pelo pai da mentira. Essa é a verdade. Está usado pelo pai da mentira. E é por isso que amam essas coisas. Não é? Então, a ação do Espírito Santo restringindo o pecado é levada a efeito em grande parte através da igreja, que é o templo do Espírito Santo, conforme 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e o capítulo 6, verso 19. Por isso, muitos expositores da Bíblia acreditam que a saída do Espírito Santo é uma clara indicação de que o arrebatamento dos santos ocorrerá nesta ocasião, conforme 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 17. Noutras palavras, a volta de Cristo, noutras palavras, a volta de Cristo para levar a igreja e livrá-la da ira vindoura, conforme diz 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10, ocorrerá antes do início do dia do Senhor e da manifestação do homem do pecado. Entende-se nos meios eruditos da Bíblia que o restringente, que se refere no capítulo 2, verso 6, no gênero neutro, refere-se ao Espírito Santo e o seu ministério de conter a iniquidade, ao passo em que no capítulo 2, verso 7, que agora, no gênero masculino, refere-se ao crente reunido a Cristo,
e tirados daqui, né? E tirados daqui, isto é, arrebatados ao encontro do Senhor nos ares, a fim de estar sempre com Ele, conforme 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 17. Isso é importante, amados. A gente está meditando a palavra e se preocupando em guardar a palavra de Deus, como disse o salmista Davi: Senhor, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Guarde também você. Vamos guardar a palavra de Deus em nosso coração, para nós não pecar contra o Senhor nosso Deus. Amém, amados? Glória a Deus. Então, queridos, ao começar o dia do Senhor, o iníquo aparecerá neste mundo. Trata-se, no meios eruditos da Bíblia, de um governante mundial que fará aliança com Israel por 7 anos, antes do fim da presente era, conforme nos diz o profeta Daniel no capítulo 9, verso 27. A verdadeira identificação do anticristo será conhecida 3 anos e meio mais tarde, quando ele romper sua aliança com Israel, tornar-se governante mundial, declarar ser Deus, profanar o templo de Deus, né? Proibir a adoração a Deus, conforme o capítulo 2 Tessalonicenses 2, verso 4, 8 e 9. O assolador e assolar, né? E ele assolar a terra de Israel, como diz Daniel no capítulo 9, verso 27. Também Daniel 11, capítulo 11, verso 36 a 45. O anticristo declarará ser Deus e perseguirá severamente quem permanece leal a Cristo, como nos diz Apocalipse capítulo 11, versos 6 e 7, Apocalipse 13, versículos 7, 15 ao 18, Daniel 7, 8, 24 e 25. E o anticristo exigirá a adoração, certamente cedida num grande templo, que será usado como centro de seus pronunciamentos. Ele vai usar o primeiro lugar como centro de seus pronunciamentos, o anticristo, não é? Conforme nos diz Daniel 7, capítulo 7, versículo 8 e 25. Também Daniel 8, versículo 4, né? E também Daniel, capítulo 11, versículo 31 e 36. O homem inspira tornar-se divino desde a criação, conforme nos vê no capítulo 2, verso 8. Em Apocalipse 13, 8 e 12. Né? O homem do pecado fará mediante poder satânico. O homem do pecado fará mediante poder satânico grandes sinais, maravilhas, milagres, a fim de propagar o engano, como diz no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, versículo 9. Prodígio de mentira significa que seus milagres são sobrenaturais, parecendo autêntico, para enganar as pessoas e levá-los a crer na mentira. Tais demonstrações possivelmente serão vistas no mundo inteiro, através da televisão, da internet e outros meios de comunicação. Milhões de pessoas ficarão impressionadas, enganadas por estes líderes, né, altamente convincentes, por não darem a devida importância à palavra de Deus, nem ter amor à sua verdade. Então, quem não dá crédito à palavra de Deus e não tem amor às verdades de Deus, vai sofrer. Vai sofrer. E eu quero dizer para você que o Senhor Deus, por misericórdia, deixou a sua carta magna, isto é, a Bíblia, para mim, para você, para nós, não é para nós usar como conteúdo de ganhar dinheiro, não. É para nós usar como manual, para consertar nós mesmos, para nos se consertar,
para que naquele grande dia nós não estejamos defeituosos diante de Deus, mas estejamos consertados, perfeitos, prontos para a glória do Senhor Deus Todo-Poderoso. Segundo, tanto a palavra de Deus, ou que seja a palavra de Paulo, né, tanto a palavra de Paulo no capítulo 2 de Tessalonicenses, versículo 9, quanto as palavras do Senhor Jesus em Mateus 24, verso 24, devem despertar os crentes para o fato de que nem todos os milagres provêm de Deus. Nem todos os milagres provêm de Deus. Nem todos os milagres, né? E é por isso que o Senhor Jesus diz naquele grande dia, muitos vão dizer: Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, não falamos outras línguas, não pegamos nas serpentes. E ele diz: apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço, vós que praticais iniquidade. Está escrito, amados, é Deus nos chamando para um conserto, enquanto há oportunidade, enquanto estamos vivos, porque depois da morte segue-se o juízo. Então, amados, deve despertar os crentes para o fato de que nem todos os milagres provêm de Deus, aparentes manifestação do Espírito, conforme 1 Coríntios 12, versos 7 a 10, ou fenômenos supostamente vindo da parte de Deus, devem ser provados à base da obediência a Cristo e às Escrituras, por parte da pessoa atuante. Então, quem está por aí dizendo que está operando milagre, fazendo maravilha, está curando, está imposicionando as mãos, sendo pessoas batizadas com o Espírito Santo, você deve acompanhar de perto e ver se a vida, os padrões de vida dele está condizente com a Bíblia. Isto quer dizer, com os padrões de Deus. Se não for assim, não se deixe levar pelo engano, viu? Porque Deus não tem negócio com quem não se submete a Ele. Quem não se submete ao senhorio do Senhor, ele não tem compromisso com esses tais, não. Por isso que o Senhor Jesus disse no Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 21. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. E tem muitos líderes por aí que estão até usando o nome do Senhor Jesus, chamando Jesus de Senhor, mas não faz a vontade do Senhor Jesus, que está escrito, que permanece por toda a eternidade. Então, no fim da tribulação, Satanás congregará muitas nações no Armagedon, sob o comando do Anticristo, e guerrearão contra Deus e o seu povo, numa batalha que envolverá o mundo inteiro, como disse Daniel no capítulo 11, versículo 45, também Apocalipse 16, versículo 16. Quando isso ocorrer, Cristo voltará e intervirá de modo sobrenatural, destruindo o Anticristo e seus exércitos, e todos os que não obedecem ao Evangelho. Nos diz aqui Apocalipse capítulo 19, versículo 15 a 21. A seguir, Cristo prenderá Satanás e estabelecerá o seu reino na terra, como diz Apocalipse capítulo 20, versículo 1 a 6. Amados, que Deus em Cristo Jesus nos abençoe e faça resplandecer em nossas vidas a sua paz. Ore comigo, Pai querido e amado, nesse exato momento, meu Pai, que nós acabamos de ouvir a Tua palavra. Eu peço a Ti, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor nos perdoe a cada um de nós e nos ajude, Pai, para que nós venhamos a ter um verdadeiro compromisso contigo, de acordo com a Tua palavra, Pai, Senhor Deus, e não deixe que nós venhamos cair em tentação, mas nos livre de todo e qualquer investido do mal, porque Teu é o reino,
o poder, a glória, o louvor, o domínio para todos sempre. Amém. Amém. Louve a Deus, exalte a Deus, tenha compromisso com a verdade. O Senhor Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E nesse momento você acabou de ouvir, de assistir esse vídeo agora, com certeza você ficou agraciado pelo poder de Deus, e vá meditar essas referências que eu passei para você. Estão todas contidas na Bíblia Sagrada, e você tem o privilégio de ir ouvindo e dando a pausa aí no seu vídeo e ir pesquisando na Bíblia. Você vai conferindo e Deus vai fazer grandes coisas na tua vida, grandes coisas na vida da tua família e grandes coisas na vida daqueles que se unirem a ti para servir a Deus em espírito e verdade. Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus.